Em 2008, o sistema financeiro americano não apenas entrou em colapso, ele quase deixou de existir. Um perigo semelhante ameaça o sistema novamente. 12 das 13 maiores instituições financeiras dos Estados Unidos estavam em risco de falência total. Foi exatamente isso que o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, disse à Comissão de Inquérito da Crise Financeira. 12 de 13. O chanceler do Tesouro do Reino Unido admitiu que a Grã-Bretanha ficou a poucas horas do que ele chamou de colapso da lei e da ordem. Somente as famílias americanas perderam 16 trilhões de dólares em patrimônio líquido. Um quarto de todas as famílias perdeu 75%, ou mais de tudo o que tinham. O mercado de ações caiu 57%. 7 milhões e meio de empregos sumiram quase da noite para o dia. E o Federal Reserve, em uma medida sem precedentes na história deste país, imprimiu 7,77 trilhões de dólares do nada para evitar que o sistema colapsasse completamente. Cada americano perdeu, em média, 70 mil dólares de renda ao longo da vida devido ao ocorrido. E por tudo isso, toda a destruição, toda a fraude, toda a imprudência, exatamente um banqueiro foi para a cadeia. Um operador de nível médio do Credit Suisse. 30 meses, esse foi o preço. Agora, estou contando tudo isso porque as mesmas engrenagens que causaram 2008 estão funcionando novamente. Desta vez, provavelmente já está na sua conta de aposentadoria. Vou provar isso e, mais importante, vou te mostrar a estrutura que pode te ajudar a evitar consequências caso o mercado realmente esteja em risco desse possível novo contágio que vamos analisar juntos. Prepare-se, pois é isso que este vídeo mostrará. Wall Street construiu um sistema bancário paralelo de 2 trilhões de dólares que opera nas sombras, sem precificação pública, sem relatórios públicos e sem supervisão pública. É um setor da economia conhecido como crédito privado. E agora já existem sinais de alerta significativos de que há um grande problema. Um dos fundos de crédito privado da BlackRock recentemente perdeu quase 20% do seu valor, em apenas um trimestre. Não estamos falando de uma empresa pequena e obscura aqui. Estamos falando de uma parede estrutural da economia global. Se eles já estão sofrendo perdas, faz sentido pensar que algo maior está ocorrendo, e já temos provas disso. Recentemente, uma empresa que a maioria dos americanos nunca ouviu falar, a Blue Owl Capital, bloqueou permanentemente os investidores de um fundo que deveria permitir que eles retirassem seu dinheiro a cada trimestre. Em vez disso, depois de se endividarem demais, eles foram forçados a vender 1,4 bilhão de dólares em empréstimos, suspenderam todos os resgates e disseram aos investidores que eles receberiam seu dinheiro de volta mais tarde. As ações caíram 9% instantaneamente, e um analista chamou isso, e eu cito, de um canário na mina de carvão, e disse que a bolha do mercado privado finalmente está começando a estourar. Finalmente começando a estourar? Há quanto tempo esse problema vem se acumulando? A maioria das pessoas nunca nem ouviu falar de crédito privado. E mesmo que tenham ouvido falar, provavelmente não conseguiriam explicar o que é. E isso é exatamente como os títulos lastreados em hipotecas. E as hipotecas subprime, bem antes de tudo explodir em 2008, havia um monte de risco no sistema, do qual a maioria das pessoas não tinha a menor ideia. Mas isso não impediu que se tornasse uma grande ameaça para a economia. 15 anos atrás, o mercado de crédito privado mal existia. Mas agora ele tem praticamente o mesmo tamanho de todo o mercado de títulos de alto rendimento. Mesmo que poucos saibam, os fundos de pensão mantêm de 5% a 15% de seus ativos em crédito privado. Mas isso não é sobre um fundo quebrando. Essa é uma história sobre um padrão predatório que continua se repetindo. Em 2008, o veículo eram os títulos lastreados em hipotecas. E em 2026, o veículo é o crédito privado. Ativos arriscados são criados por agentes financeiros sofisticados, reempacotados sob um novo nome, abençoados por agências de classificação e vendidos para quem está menos preparado para sobreviver caso algo dê errado. Fundos de pensão, fundos de aposentadoria e investidores comuns que foram informados de que isso era uma renda segura e estável. Vou te mostrar exatamente como isso funciona, por que está quebrando agora e o que isso revela sobre um padrão muito maior que está acontecendo em toda a economia. O mercado de crédito privado dos Estados Unidos explodiu de 500 bilhões para mais de 2 trilhões de dólares em apenas 5 anos. Fundos de pensão têm bilhões investidos nisso, e em agosto passado, o governo abriu a porta para colocar o dinheiro do seu 401k nisso. A maioria nunca ouviu o termo crédito privado. E é exatamente assim que Wall Street quer.
Mas aqui está a má notícia. O Goldman Sachs divulgou que 15% dos tomadores de crédito privado já não geram dinheiro suficiente para pagar os juros. 1 em cada 6. De modo geral. E esse número quase certamente subestima o problema, porque o próprio relatório de estabilidade financeira do FMI descobriu que mais de 40% dos tomadores de crédito privado agora estão operando com fluxo de caixa livre negativo. Isso subiu de 25% em 2021. Apesar de todo o alarde de que a economia está bombando, a realidade é que as coisas estão caminhando rapidamente na direção errada. Então, o que acontece quando um devedor não consegue pagar os juros? Em um mercado normal, isso obviamente é um calote. Acabou o jogo? No mercado de crédito privado, há um truque. O credor permite que o devedor pule o pagamento em dinheiro e, em vez disso, adicione os juros ao saldo do empréstimo. É algo chamado de Payment in Kind, ou PIK. O devedor não paga, o credor não registra um prejuízo. Os números de todos parecem limpos, por isso a inadimplência oficial no crédito privado é menor que 2%. Mas quando você leva em conta essas reestruturações e pequenas extensões, os analistas estimam que o número real é mais que o dobro disso, chegando mais perto de 5%. A diferença entre esses números é onde esse risco crescente se esconde. Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase, o maior banco dos Estados Unidos, não mediu palavras em sua teleconferência de resultados de outubro ao comparar os problemas que estão surgindo no crédito privado a baratas. A mensagem era clara: quando você vê uma, sempre há mais escondidas nas paredes. Agora, como foi que voltamos a esse ponto? Após a crise financeira de 2008, os reguladores disseram aos bancos: nunca mais. Eles impuseram regras novas e rigorosas, conhecidas como Basileia III, que basicamente obrigam os bancos a parar de fazer esses empréstimos arriscados pra caramba. Problema resolvido, certo? Nem de perto, os empréstimos arriscados não pararam. Eles só foram para um lugar onde os reguladores não podiam ver. A Basileia III visava dificultar e encarecer o crédito dos bancos a empresas de médio porte. O negócio é grande para um banco local, mas pequeno para emitir títulos de dívida no mercado. Fundos de crédito privado preencheram essa lacuna. Eles captam recursos de grandes investidores, fundos de pensão, seguradoras e pessoas ricas. Eles reúnem o dinheiro e emprestam para empresas com juros mais altos que os bancos. Isso funcionou bem por um tempo. As empresas obtinham financiamento, investidores tinham altos rendimentos e, como os empréstimos ficavam com investidores institucionais de longo prazo, a falta de liquidez não era um problema. Tudo deu errado quando 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro, o mercado explodiu em tamanho, passando dos 500 bilhões mencionados para mais de 2 trilhões em apenas 5 anos. Com tanto dinheiro entrando, os padrões de concessão de crédito simplesmente caíram. Além disso, os credores precisam colocar o dinheiro arrecadado para trabalhar. Eles têm essa obrigação, mas rapidamente ficaram sem bons tomadores de empréstimo e começaram a emprestar para tomadores mais arriscados. Lembra das hipotecas subprime ultratóxicas que quase destruíram a economia global? É exatamente isso que subprime significa. É um modo educado de dizer que são pessoas para quem os bancos jamais deveriam ter emprestado dinheiro. Segundo, eles começaram a vender esses empréstimos para investidores de varejo através de fundos semilíquidos como o OBC2 da Blue Owl. Aqui está o problema. Os empréstimos geralmente são compromissos de 5 a 7 anos com empresas privadas e não podem ser resgatados rapidamente para pagar investidores impacientes, pois não há bolsa ou formador de mercado. De forma imprudente, os fundos donos desses empréstimos prometeram aos investidores resgates trimestrais. Como isso funcionaria? Você tem empréstimos de longa duração, ativos ilíquidos dentro de um veículo que promete acesso rápido ao dinheiro. Como isso é possível? Isso pode funcionar bem quando todo mundo está calmo e só algumas pessoas pedem seu dinheiro de volta. Mas tudo desmorona no momento em que várias pessoas querem sacar ao mesmo tempo. Por quê? Porque o fundo precisa vender ativos que não foram feitos para venda rápida. É como uma corrida bancária, mas sem o respaldo do FDIC. O terceiro problema é que o governo permitiu que os planos 401(k) mantivessem esses ativos. Em agosto de 2025, uma ordem executiva direcionou os reguladores a explorarem a possibilidade de permitir que os planos 401(k) investissem em mercados privados. O setor já está mirando o mercado de previdência, de contribuição definida,
avaliado em 13 trilhões de dólares. Então a cascata de risco está sendo empurrada cada vez mais para o fim da cadeia. Veja toda a cadeia de causa e efeito. Ao entender o processo do início ao fim, você percebe por que quem está no topo desse sistema dorme tranquilo e por que quem está na base deveria se preocupar, mas nem percebe o que ocorre. Tudo começa com o Private Equity. Uma empresa de Private Equity quer comprar uma companhia e precisa de dívida para isso. Antes de 2008, buscava financiamento em bancos, mas após regulação, os bancos deixaram esse setor. Agora eles recorrem a um fundo de crédito privado que concede um empréstimo, mas não usa seu próprio dinheiro e precisa captar capital de outro lugar. Então ele busca fundos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais e fundos soberanos, que são investidores tradicionais e sofisticados, com visão de longo prazo e entendimento do que compram. Mas não era capital suficiente para sustentar um mercado crescendo tão rápido. Os fundos lançaram veículos semilíquidos vendidos diretamente a investidores de varejo. Pessoas comuns com planos 401k, buscando rendimento num mundo onde poupanças não rendiam. Esses são os fundos como a Blue Owl, aqueles que prometem acesso trimestral ao seu dinheiro enquanto mantêm empréstimos que só vencem em 5 a 7 anos. E agora, com a ordem executiva de agosto passado, a porta está completamente aberta para que pessoas com planos 401k possam se envolver nessa classe de ativos. 13 trilhões de dólares em poupança para aposentadoria em planos de contribuição definida. O maior volume de dinheiro de investidores de varejo do mundo está sendo chamado para participar. Então, siga a cadeia. Uma firma de private equity endivida uma empresa. Um fundo de crédito privado concede e empacota esse empréstimo. O fundo vende cotas para um fundo de pensão, que vende promessas de aposentadoria para um professor em Ohio, ou para uma seguradora que garante a renda vitalícia de que seus pais dependem. Ou agora, potencialmente, diretamente para o seu 401k. A empresa na base da cadeia, que precisa gerar o dinheiro para pagar a dívida imposta pelos mercados privados. Além disso, pode ser uma empresa de software de médio porte prestes a ser impactada pela IA, ou um fornecedor de autopeças operando com margens muito apertadas. Ou uma empresa de saúde que foi adquirida 3 vezes em 5 anos e está carregando mais dívida do que receita. Isso está acontecendo com cada vez mais frequência. Se essa empresa não conseguir pagar, o prejuízo não fica só no topo. Ele desce em cascata pelo fundo, pela previdência, até a conta de aposentadoria de alguém que nunca foi informado de que era isso que possuía. Eu chamo isso de cascata de risco. O risco não some, apenas desce ladeira abaixo. E nesse sistema, ele sempre acaba no mesmo lugar, com as pessoas que têm menos informação e menos opções para sair do caminho. Só no último trimestre, investidores de crédito privado solicitaram saques de 2,77 bilhões de dólares. Isso representa um aumento de 200% em relação ao trimestre anterior. Quando tanta gente quer sair ao mesmo tempo e os ativos subjacentes não podem ser vendidos rapidamente, você tem um problema estrutural que nenhum comunicado à imprensa pode resolver. Então essa é a máquina que está sugando a riqueza das classes trabalhadora e média e empurrando tudo para o topo. Agora deixe-me explicar o ambiente em que essa máquina está operando para que você entenda por que as coisas estão acelerando de repente, por que há tanto risco. A economia global foi completamente desestabilizada pela impressão de dinheiro na era da Covid, níveis insanos de gastos deficitários, uma ordem mundial geopolítica em rápida mudança e o surgimento da IA. Estão se formando bolhas em várias classes de ativos ao mesmo tempo. As avaliações da IA ultrapassaram em muitos parâmetros históricos. Empresas com receita mínima estão sendo avaliadas como se já tivessem vencido a corrida da IA. Parte disso se deve à crença genuína em uma tecnologia que realmente vai dar retorno. Parte disso é apenas um oceano de capital inchado por anos de taxas de juros artificialmente baixas e níveis históricos de impressão de dinheiro. Então, o capital mais sofisticado agora sabe que precisa encontrar um retorno em algum lugar que supere os 25% de inflação só nos últimos 5 anos. Enquanto isso, pessoas como Warren Buffett, o investidor de valor de longo prazo mais famoso vivo, percebem que o mercado não está saudável e tem retirado seu dinheiro do mercado de ações e está com a maior reserva de caixa da história da Berkshire Hathaway. O ouro ultrapassou $5.000 por onça, um recorde histórico,
E isso não é um sinal de confiança no mercado. O ouro dispara quando grandes investidores procuram proteção diante de uma enorme incerteza. As criptomoedas também recuaram bastante em relação aos seus picos. Os padrões de consumo tornaram-se perigosos devido aos efeitos severos de uma economia em K cada vez mais acentuada. Os ricos continuam gastando, o que esconde que a classe média e trabalhadora dos Estados Unidos está cortando gastos. E tudo isso está acontecendo dentro de um ambiente geopolítico que está se desintegrando em tempo real. Guerras comerciais, escaladas tarifárias, invasões, ataques militares, regimes depostos, uma disputa global séria sobre o futuro do dólar como moeda de reserva mundial. Toda a arquitetura da ordem econômica do pós-guerra está sob pressão de todos os lados ao mesmo tempo. E por cima de tudo isso, vem a chegada da IA, que está perturbando os mercados de trabalho, reescrevendo modelos de negócios e criando um nível de incerteza na força de trabalho que não víamos há pelo menos uma geração. Quando você junta tudo isso, o que temos é um ambiente de mercado que se tornou incrivelmente nervoso, frágil e reativo. Um ambiente onde más notícias se espalham e o contágio se propaga ainda mais rápido. Essa instabilidade pressiona diretamente empresas que se endividaram muito no mercado de crédito privado. Empresas de médio porte, operando com margens apertadas em uma economia que as está pressionando de todos os lados. A questão é, até onde a economia vai cair? A pressão pode desmontar os mercados de crédito privado? O crédito privado já é grande o bastante para que seu colapso cause um evento global, como o de 2008. Vamos observar as rachaduras visíveis que surgem agora. Em setembro passado, a First Brands Group, grande fornecedora de autopeças apoiada por crédito privado, entrou com pedido de recuperação judicial sob o capítulo 11. Os credores disseram que a empresa contraiu empréstimos usando as mesmas faturas como garantia várias vezes, usando financiamento fora do balanço para ocultar seu real nível de alavancagem. O Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal. O total de empréstimos não pagos chegou a 2,3 bilhões de dólares. Semanas depois, a Tricolor Holdings, financiadora de automóveis subprime, financiada por crédito privado, também entrou em colapso. Os reguladores já haviam citado a empresa por vender carros sem possuir os títulos e por conceder empréstimos a pessoas sem score de crédito ou carteira de motorista. O JP Morgan deu baixa de 170 milhões de dólares nesse caso, o Barclays perdeu 147 milhões e o Fifth Third Bank, um dos maiores bancos do meio-oeste, perdeu 178 milhões. Essas são grandes empresas financiadas por empréstimos de crédito privado, que todas quebraram em questão de poucas semanas. E cada uma dessas perdas foi parar nos balanços de instituições das quais milhões de americanos dependem. Bancos dos Estados Unidos emprestaram diretamente 300 bilhões de dólares a provedores de crédito privado, segundo a Moody's. Os bancos que guardam seus depósitos garantem sua hipoteca e subscrevem títulos do seu fundo de índice. Todos eles emprestaram dinheiro para o crédito privado e estão sujeitos a tudo aquilo que está prestes a acontecer com esse setor, à medida que a fragilidade estrutural colide de frente com uma economia instável. Para ser direto, isso mostra que o estresse no crédito privado não ficará restrito só a ele. Se os calotes subirem e os fundos desvalorizarem, bancos que emprestaram a eles terão prejuízo. Se os fundos de pensão tiverem que aportar capital em compromissos de crédito privado durante uma recessão, podem ser forçados a vender ativos líquidos, como ações e títulos na corretora, para cumprir essas obrigações. O estresse no crédito privado se torna estresse no mercado público. Seu 401k não precisa ter nenhum empréstimo de crédito privado para que você possa ser afetado. O Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira alertou explicitamente que um aumento sustentado nos calotes de crédito privado pode criar instabilidade financeira em todo o sistema. Aproximadamente 12% da carteira OBDC2 da Blue Owl estava investida em empresas de software. Empresas de software e SaaS foram grandes tomadoras de crédito privado nos últimos 5 anos, seguindo uma tese simples: receita recorrente, altas margens, fluxo de caixa previsível, boas garantias. Mas essa tese foi construída antes da IA começar a devorar a economia do software empresarial como categoria. Se a IA abalar os modelos de negócios contra os quais esses empréstimos foram concedidos, e há razões sérias para acreditar que isso vai acontecer, então as garantias por trás de bilhões de dólares em empréstimos de crédito privado valem menos do que no dia em que os empréstimos foram feitos. Isso é um pavio queimando lentamente
em cima de tudo e carro que acabamos de analisar. Agora, não estou dizendo que isso vai ser, com certeza, 2008 de novo. Ninguém vê o futuro com tanta clareza. Mas o que estou te dizendo é que a mecânica é idêntica ao que aconteceu em 2008. Opacidade. Você não consegue ver o que está acontecendo. Incentivos desalinhados. O risco criado no topo vai descendo até as pessoas menos preparadas para entendê-lo. E há um respaldo do governo imprimindo dinheiro se tudo der errado. Em 2008, os títulos lastreados em hipotecas eram o veículo. Hoje é o crédito privado. A questão não é se a mecânica é a mesma. Ela é. A questão é se o mercado de crédito privado é grande o suficiente para explodir toda a economia. E essa é uma aposta e tanto. Veja o que precisaria acontecer para isso se tornar um evento sistêmico. Uma recessão atinge e desencadeia uma onda de inadimplência entre os tomadores de crédito privado. Empresas já enfrentam dificuldades para pagar juros. Fundos enfrentando um aumento nos pedidos de resgate são forçados a vender empréstimos com grandes descontos, não a 99 centavos por dólar, como a Blue Owl conseguiu recentemente, mas a 70 ou 80 centavos por dólar. Preços de liquidação. Fundos de pensão e seguradoras, que recebem chamadas de capital inesperadas, precisam vender ativos em mercados públicos para obter dinheiro. Ações e títulos são vendidos não por problemas nas empresas, mas pela necessidade de dinheiro em outro lugar. Bancos que emprestaram 300 bilhões de dólares a fundos de crédito privado agora cortam linhas de crédito para se proteger, acelerando o estresse que tentam evitar. E as vendas se retroalimentam. Os mercados públicos caem, a confiança do consumidor diminui, o crédito fica mais restrito, a economia desacelera e os tomadores que já estavam com dificuldades agora têm ainda menos receita para pagar suas dívidas. Nenhuma dessas etapas é garantida, mas todas elas são plausíveis, chegando a ser prováveis. O sistema agora está estruturado para que cada etapa facilite a seguinte. Foi exatamente assim que a crise de 2008 se desenrolou. Seja por conspiração ou simplesmente por estruturas de incentivos, nós nos encontramos no meio de algo que estou chamando de golpe invisível. Isso, seja intencionalmente ou por acidente, está sugando a riqueza das classes média e trabalhadora e canalizando-a para os ricos. Todo mundo sente isso. Você pode ver. É absolutamente óbvio. Tudo isso acontece por meio de um conjunto muito simples de mecanismos. A atual estrutura do mercado de crédito privado é a mais recente ferramenta que facilita essa transferência de riqueza, da qual você precisa se proteger. Veja como o golpe ocorre. A configuração do nosso sistema econômico atual utiliza o sistema de bancos centrais e a teoria monetária moderna, também conhecida como dívida, déficits, impressão de dinheiro e inflação para empurrar o risco, o custo e a vulnerabilidade para longe dos bancos. Quem será respaldado pela impressão de dinheiro? E eles empurram isso para qualquer um que possua uma moeda fiduciária como o dólar. Então, o sistema isola os bancos do lado negativo desses riscos ao classificá-los como grandes demais para quebrar. Essa designação funciona como uma espécie de seguro garantido pela impressão de dinheiro, o que causa inflação. É justamente isso que a pessoa comum não entende bem o suficiente para se revoltar contra o fato de a inflação funcionar como um imposto oculto sobre as classes trabalhadora e média. Qualquer pessoa que entende essa estrutura, que pode ser basicamente resumida aos ricos, sabe que deve colocar praticamente todo o seu dinheiro em ativos, não apenas para evitar o imposto oculto da inflação, mas também para se beneficiar dela. Esse é o jogo, e o crédito privado é apenas o método mais recente de deslocar o risco para o maior número possível de contribuintes, enquanto concentra os ganhos, se houver, no topo. Cara, eles ganham, coroa, você perde. Agora, a questão é, o que você faz a respeito? Obviamente, domine as regras do jogo, mesmo que o jogo seja manipulado. Já falei sobre isso muitas e muitas vezes. Em seguida, lembre-se, isso vai além da simples gestão de portfólio. As pessoas que são esmagadas por esses sistemas não são aquelas que escolhem o fundo errado. São aquelas que nunca aprenderam a rastrear a cadeia de causa e efeito que faz o mundo inteiro girar. Pense no encadeamento lógico que acabamos de percorrer com dívida privada. Começamos com uma empresa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, Blue Owl, impedindo investidores de acessar um fundo. E a partir desse único dado, rastreamos uma cadeia que passa por private equity, por crédito privado, por fundos de pensão, por companhias de seguros, pelo sistema bancário, pelo poder executivo e chega a tapar até a sua conta de aposentadoria. Cada elo é identificável porque todos são elos causais.
Essa é a habilidade. Não é escolher melhores investimentos, é aprender a rastrear cadeias de lógica e causa e efeito. Aprenda a manter sua soberania aprendendo a perguntar: quem criou esse risco? Quem estruturou isso? Quem vendeu isso? E quem está segurando isso agora? Porque se você conseguir responder essas 4 perguntas e souber quem vai ser protegido pela inflação, impressão de dinheiro e dívida, você vai saber qual produto financeiro, política ou manchete pode potencialmente te prejudicar ou te ajudar. Você vai ver a cascata de riscos antes de estar parado no fundo dela. É isso que separou as pessoas que viram a crise de 2008 chegando daquelas que foram esmagadas por ela. Não foi informação privilegiada, não foi sorte. Pessoas como Michael Burry leram os documentos dos empréstimos. Eles acompanharam desde o proprietário, que não conseguia pagar a hipoteca, o banco despreocupado com o governo, garantindo os empréstimos, a agência que aprovava tudo, até o fundo de pensão que comprava os títulos. Viram o efeito cascata. E enquanto diziam para as pessoas que o sistema era seguro, aqueles que entendiam a cadeia causal apostaram contra ele e ganharam. O objetivo é dominar esse modelo mental, não a experiência em negociações. É importante entender o efeito cascata de risco. Você deve entender como juros capitalizados elevam riscos e ocultam problemas. E quando percebe que promessas de liquidez são perigosas, quando você tem um descompasso de duração entre os credores e os tomadores, e quando você entende como a interconexão transforma um problema de crédito privado em um problema de mercado público, você está em uma posição muito melhor. Dominar coisas assim é a diferença entre ser manipulado por um sistema e pelo menos manter algum grau de flexibilidade real, enquanto outros são simplesmente levados ao abate. Enquanto você pensa sobre tudo isso, abra sua conta de aposentadoria, seu 401k, seu IRA, seu resumo de pensão, o que você tiver, e não olhe-se apenas para o saldo. Olhe para os ativos. Veja o que está dentro dos fundos que você possui e pergunte a si mesmo: consigo traçar a sequência de causa e efeito para entender por que essas são ou não posições razoáveis para manter? Você nunca vai conseguir reduzir o risco a zero. Os mercados são melhor compreendidos como um cassino por um motivo. Mas você certamente pode melhorar suas chances de sucesso e evitar as armadilhas óbvias nas quais praticamente todo mundo acaba caindo. Isso é soberania, não um bunker no Havaí, uma mochila de fuga, uma arma ou um monte de água. Soberania é a capacidade de enxergar o sistema com clareza suficiente para tomar suas próprias decisões, em vez de ser levado cegamente a seguir as decisões de outra pessoa. E ela é construída com base no raciocínio por princípios fundamentais. Certo, se você quiser me ver explorando ideias como essa em tempo real, não deixe de se inscrever no canal e me acompanhar ao vivo às segundas, quartas e sextas-feiras, às 7 da manhã, horário do Pacífico. Você pode debater com as pessoas nos comentários, ou simplesmente relaxar e aproveitar enquanto passamos pelos tópicos mais importantes do nosso tempo. Certo, até a próxima, meus amigos. Sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. O preço do Bitcoin estava sendo manipulado pela mesma empresa que treinou o criminoso condenado Sam Bankman-Fried, famoso pelo caso FTX. Essa é a alegação em processo recente. Agora, enquanto analisamos o